Oiê, Physiofriends! Tudo bem com vocês? Eu sou a Duda e hoje nós vamos iniciar o nosso programa sobre sistema muscular falando sobre as contrações musculares, como elas ocorrem de uma maneira bem didática e rápida para te salvar nessa revisão de prova, beleza? Então vamos para a aula! Bom, gente, começando aqui falando sobre contração muscular, é importante a gente citar que a contração de fato ela vai acontecer na musculatura. E aí, quando a gente fala de musculatura, a gente entra no ramo da miologia. A miologia ela é responsável por estudar a musculatura de fato e os seus anexos. E aí a gente tem uma definição que a miologia é a parte da anatomia responsável por estudar os músculos e os seus anexos. E aí eu coloquei aqui de uma maneira bem didática para vocês que mio significa músculo e logia significa estudo. Quando a gente pega uma palavra e separa ela pelos prefixos ou sufixos que a gente sabe o significado, fica muito mais fácil da gente compreender o que de fato a gente está estudando ou o que a gente precisa compreender de modo geral, certo? Então, miologia, estudo do músculo, vai aprender nessa aula aplicando nas contrações musculares. A partir disso, eu trouxe aqui uma breve explicação sobre a contração muscular, porque a contração muscular é uma temática que a gente vai trazer numa próxima aula, explicando sobre a junção neuromuscular, como ela acontece, como essa conexão funciona, desde a placa motora até a parte neurológica e etc. E aí, esse é um assunto para uma próxima aula. Mas eu trouxe aqui, que a contração muscular é um processo fisiológico. Ou seja, a gente está estudando a miologia, dentro da anatomia e tudo mais. Só que a gente também puxa um pouco da fisiologia quando a gente fala de contração muscular. Porque a gente está falando de movimento, ali o que de fato o músculo está contraindo, está relaxando ou está estagnado, mas não deixa de ser um processo fisiológico, até mesmo porque temos o gasto energético nesse processo. Então, é um processo fisiológico característico das fibras musculares, certo? Que corresponde à capacidade de gerar uma tensão, com a ajuda de um neurônio motor. Ou seja, o neurônio motor vai ser responsável por se conectar com aquele músculo através de todo um processo desencadeado, certo? Para poder gerar a contração e gerar o movimento, certo? Aí aqui nessa imagem, tem um músculozinho aí bem apagadinho, um pouquinho triste. E aí eu coloquei rapidinho uma representação, basicamente de uma conexão, uma junção neuromuscular ali ocorrendo nele e depois um músculo bem tonificado, bem forte, com uma tensão gerada. E aí vamos começar de fato a desbravar essa parte das contrações. E aí eu trouxe aqui os tipos de contrações que ocorrem na musculatura, certo? Nós temos dois tipos, que são as contraturas isotônicas e as isométricas. E aí, separando melhor essa situação, nós vamos ter basicamente isotônicas através da contração e do relaxamento e as isométricas através da estagnação do músculo ou do músculo parado. E aqui, gente, é o momento para você tirar o print e guardar essa imagem, porque esse é o bizu master para te salvar na prova, nem que você grave essa imagem e pum! Desbloqueie lá na hora da prova, porque vai te ajudar. Esse bizu é master. A gente tem então a contração isotônica e isométrica, e dentro das isotônicas nós temos dois tipos, concêntricas e excêntricas. Deu para tirar o print? Então vamos continuar na aula. A partir disso, nós entramos agora de fato na contração isotônica. Nós já vimos que a contração isotônica tem dois tipos, certo? Concêntrica e excêntrica. Mas antes de entender de fato qual é a diferença entre cada uma e como ela funciona na musculatura, vamos entender de maneira geral o que é uma contração isotônica. A contração isotônica, gente, eu trouxe aqui rapidinho para vocês um resuminho para a gente poder bisurar de vez essa questão. A contração isotônica, ela acontece através do modificamento do comprimento muscular, como eu disse, seja através do encurtamento ou do alongamento. E a contração isotônica é relacionada aos movimentos corporais, aos movimentos que o nosso corpo produz, certo? E aí nós temos uma tensão muscular, ou seja, uma força de contração quase que constante, enquanto o comprimento muscular ele vai se modificar de acordo com esse movimento. E aí os dois tipos que são a concêntrica e a excêntrica. Guardem isso. Contração isotônica são dois tipos, concêntrica e excêntrica. Sempre desse jeito, ok?
Então agora vamos entender de fato o que é a contração isotônica concêntrica. Já deixo um bizu para vocês que é o seguinte: concêntrica a gente relaciona a contração, concêntrica, contração, beleza? Mas vamos lá entender melhor. Ó, aqui a gente tem uma explicação bem básica e objetiva para você entender de vez, e eu trouxe uma representação para a gente aplicar melhor a nossa explicação, certo? Então assim, quando a gente fala de contração isométrica concêntrica, a gente está falando do encurtamento. Então a contração isotônica concêntrica, eu trouxe aqui um resumo para vocês basicamente entenderem de maneira bem objetiva e didática como é que ela funciona, e trouxe também uma aplicabilidade para isso, para a gente poder contextualizar o que a gente está estudando, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala de contração isotônica concêntrica, a gente está falando do encurtamento da musculatura, ou seja, a musculatura ela está ali no seu processo fisiológico normal, e durante uma contração concêntrica ela vai encurtar, ou seja, os grupos musculares tendem a se encurtar, certo? Então a gente vai ter também uma redução do ângulo de articulação. Vamos jogar no exemplo aqui da flexão de cotovelo? Ó, se eu faço uma flexão de cotovelo, o que acontece? Eu estou encurtando a minha musculatura do bíceps, certo? E eu estou reduzindo aqui também o meu ângulo da articulação. Olha só como é que a articulação do cotovelo ela fica reduzida. Em extensão, articulação bem aberta aqui. Mas quando eu faço a contração, eu tenho o encurtamento da musculatura e a redução do ângulo da articulação. Então a gente vai produzir a força na diminuição do comprimento do músculo, certo? Vamos pegar isso aqui, ó. Eu estou gerando força quando o meu músculo ele está diminuindo, quando ele está sendo comprimido. Então um exemplo bem básico aqui e bem claro para vocês é a flexão de cotovelo. E agora vamos falar sobre a contração isotônica excêntrica. Nós vimos que a concêntrica é relacionada com a contração da musculatura. Então, a excêntrica ela vai ser relacionada com o relaxamento da musculatura. Vamos lá entender isso melhor? De novo, o resuminho e a imagem, e vamos aplicar. Então, quando a gente fala de excêntrica, a gente está falando do relaxamento muscular, ou seja, o músculo ele tende a alongar e não mais comprimir, certo? A gente vai aumentar o ângulo da articulação. Vamos aplicar isso, ó. Lembra que eu estava no processo de contração, né? Contração isotônica concêntrica. Agora eu vou fazer uma excêntrica para vocês verem, ó. Quando eu faço a extensão de cotovelo, a minha musculatura, ela tende a alongar, certo? Então, a musculatura alonga e eu aumento o ângulo da articulação. Tá vendo o ângulo da articulação do meu cotovelo? Ó como é que ele alonga, ó. Alongou o ângulo da articulação e alonguei a musculatura também. Então a gente tem essa questão bem divergente da concêntrica, certo? Então, o músculo ele se alonga de maneira controlada, né? Ao mesmo tempo que continua contraindo. Quando você fala, então quando eu faço, por exemplo, uma extensão de cotovelo, tô lá na academia e faço uma extensão de cotovelo, eu não tô contraindo minha musculatura, eu só tô relaxando? Sim, você tá relaxando de fato a sua musculatura, visto que se você estava com uma contração e você faz uma extensão, você está relaxando a sua musculatura. Só que de qualquer maneira, você continua contraindo a musculatura, só que de uma maneira mais cadenciada. Então assim, não deixa de ser uma contração muscular. E aí agora, a gente vai falar sobre a contração isométrica. Já vimos a isotônica e os seus dois tipos. Passamos de boas porque vimos a concêntrica e a excêntrica. Agora a gente vai falar sobre o tipo de contração que se chama isometria, certo? A isometria, no caso, é uma aplicabilidade da contração isométrica, certo? E muito se fala na academia, no ramo da atividade física, certo? Vamos lá, quando a gente fala de contração isométrica, a gente está falando de uma contração da musculatura de certa forma com o corpo parado. Mas o que vai diferenciar, por exemplo, de uma contração excêntrica, certo? Que é o processo ali também de alongamento da musculatura, vai ser o processo que a gente vai dar no momento da contração. Por exemplo, na isometria, a gente tende a ficar com o corpo parado, fazendo uma contração da musculatura. Enquanto na excêntrica, ou seja, aquela contração ela é gerada através de um outro movimento. Na maioria dos casos relacionado com a parte concêntrica. Então, na isometria, a gente vai ter uma contração muscular com o corpo parado. Isso aqui de uma maneira bem básica para explicar. Mas a gente também tem um gasto energético. Muita gente acha que a isometria, ou até mesmo a contração isométrica, não tem gasto de energia. Mas tem sim, porque não deixa de ocorrer uma contração. Tá tendo uma contração ali. E se tá tendo uma contração, a gente tá tendo gasto energético. E a gente vai entrar num ponto muito importante relacionado à estabilização da articulação.
Por exemplo, trouxe o agachamento isométrico aqui para mostrar e ele, ó, como você pode ver o bonequinho aí, ele tá fazendo um agachamento isométrico, certo? Com a mãozinha para frente, contraindo aqui quadríceps e etc. Mas assim, ele tá parado, certo? Porque a isometria parte desse pressuposto, que é você tá parado, você tá ali estagnado, etc. Então, a isometria não deixa de acontecer uma contração, mas aí vai variar de acordo com a região que você está trabalhando. Mas então, a gente tem a contração, tem gasto de energia e a gente tem uma estabilização da articulação. Você não vai ficar se movimentando, mexendo o corpo o tempo inteiro, diferente de uma flexão e extensão de cotovelo, quando você malha na academia, sabe? Um agachamento isométrico, você agacha e permanece. Então, assim, são pontos importantes da gente poder deixar salvo para poder facilitar até mesmo no entendimento. E aí, gente, a gente finaliza essa aula. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado bem claro e didático para vocês. A gente preparou esse material de uma maneira bem rápida e objetiva para te facilitar com os estudos. Deixo aqui as minhas redes sociais, me siga lá no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube também, porque é uma novidade a gente estar aqui trazendo essas aulas, esse material gratuito para você, para a gente compartilhar o conhecimento. Então não deixe de me seguir, ativar o sininho e comente aqui quais os conteúdos que você deseja ter. Se você gostou desse conteúdo e quer entender sobre junção neuromuscular, musculatura, anatomia, fisiologia, comenta aqui que a gente vai trazendo nos próximos vídeos e assim a gente vai criar uma rede de conexões e muito material disponível aqui no nosso canal, certo? Te aguardo nas próximas aulas, não saia daqui, fique aqui e me acompanhe nos próximos vídeos. Até o próximo vídeo, PhysioFriend!